Primeira coisa, mapear os equipamentos dos pontos de lubrificação. O que eu gosto de dizer? Organize uma planilha, uma tabela, um tablet, um papel de pão, alguma coisa. Você precisa de ter algo para anotar. Então, quanto mais organizado for nessa parte, melhor vai ser o resultado. Né? Olha, eu vou criar aqui uma planilha com todas as informações que eu vou precisar e aí eu vou para campo. Vou lá buscar informação, vou buscar manual. Então, organize-se. Segundo, leia os manuais para identificar os pontos de lubrificação. Precisa detectar os pontos. Então, no manual você consegue detectar. Vai na área, é bom dar uma conferida, ver se não faltou nada, ver se por um acaso tem algum ponto que não está lá no manual, ou se o manual está falando mais e tem uns que não existe na área, o cara vai ficar com dúvida na hora que for executar. Confira em campo, né, como eu disse, se os pontos existem ou se tem pontos faltantes. Certifique que o local de instalação no sistema chegue no último nível. É importante cobrar isso no componente que vai ser lubrificado, no mancal, no rolamento, labirinto. Mapeei os equipamentos, mapeei todos os pontos, vamos para a segunda parte. Eu preciso definir as atividades para cada ponto. Pô, tem um ponto aqui, o mancal do rolamento, tá? O pino. O que eu tenho que fazer com esse ponto? Vou definir. Então, pontos lubrificados a óleo possuirão troca periódica ou ele vai ser substituído por condição? Vai ser uma troca através da preditiva ou uma troca preventiva por tempo? Precisa se definir. E aí você tem alguns métodos, algumas técnicas para isso. Eu vou usar vou monitorar por condição todas as criticidades A, todos com volume acima de tantos litros, para mim já é viável também. Os demais eu troco por condição. Vou seguir o manual, a troca periódica enquanto está na garantia. Aí você tem que definir de acordo com o seu equipamento, de acordo com o fabricante. Pontos lubrificados a óleo ainda. Quem que fará a inspeção de nível? É o lubrificador? É o inspetor? Então, vamos ver, vai ter no plano de lubrificação. Qual que é essa periodicidade de inspeção? Qual que é a probabilidade de haver um vazamento de óleo ali? Então, nós temos que ter isso aí para a gente definir essa periodicidade. Lubrificação a graxa, será manual? Vai ser automática? Se for manual, aí eu tenho que criar um plano de execução de lubrificação. Se é uma atividade de lubrificação automática, já tem que criar um plano de inspeção do sistema de lubrificação. Então, já muda um pouco aí a cara. Elementos filtrantes. Vai existir uma atividade de inspeção ou isso vai ficar a cargo do inspetor e a lubrificação só faz a troca mediante a abertura de uma ordem? Ou a lubrificação que já está do lado vai apoiar nisso aí? Se for, tem que estar no plano de lubrificação, porque você tem que contabilizar o HH, você tem que contabilizar recurso para isso. Reservatórios, redutores, reservatórios hidráulicos. Você vai fazer uma limpeza periódica? Pessoal, é importantíssimo você manter os equipamentos limpos. Se você tem um equipamento todo sujo, você não consegue nem ver onde que está vazando um óleo, você não consegue, às vezes, detectar uma trinca, detectar um início de falha no equipamento por causa dessa sujeira. Vai ter equipamento que vai precisar de preservação? Quem que vai fazer o giro não almoxarifado do motor lá semestralmente, fazer uma relubrificação? Quem que vai fazer o complemento de nível de óleo de um redutor lá para ele não ficar exposto ao ambiente? Então, quem que vai fazer isso? Geralmente não tem dono. Se você quer resultado, defina para alguém, ou então mostre a necessidade, precisa de HH, pede, demonstra isso, mas não deixe de colocar isso nas atividades, que isso é importante. São perdas que as pessoas só veem na hora que chega, na hora de executar, na hora que precisa do componente. Definir o lubrificante para cada aplicação. Terceiro passo. Então, defina os lubrificantes e seus volumes para cada compartimento. Quando a gente tem componentes que são lubrificados a graxa, você precisa de mais informações para você determinar qual que vai ser o lubrificante e o seu volume. Como eu falei aqui, os lubrificantes e volumes de óleo geralmente vai estar lá. E graxa, geralmente o cara te fala assim, uma graxa NLGI2, uma graxa de lítio de consistência 2, o cara só te fala isso. Aí, para você definir uma melhor, você precisa de saber qual que é o ambiente de aplicação, você tem que saber a temperatura, você vai precisar de saber de rotação do seu equipamento, vibração, posicionamento do eixo. Então, com isso, você vai conseguir determinar melhor a graxa que você vai usar. Quarto, defina as periodicidades de lubrificação a graxa. As periodicidades, elas são influenciadas pela temperatura de trabalho, rotação, contaminação, a vibração. Se você tem um eixo na horizontal, um eixo na vertical, a quantidade de graxa ela é em função da dimensão do rolamento. A periodicidade de relubrificação, ela é em função do ambiente de trabalho que o seu componente está exposto, tá bom? Otimize o seu plano. As periodicidades, se você tiver como colocar periodicidades próximas para equipamentos que estão... periodicidades que estão... eu tenho um que é 5 dias, o outro é 6.
altere talvez no volume e consiga otimizar, para o cara não ter que sair da rota dele para em outro lugar. Então, a gente tem que ter essa questão da rota. Crie rotas. O que é criar rota? Eu tenho aqui um equipamento, vai sair todos os transportadores na semana. Pô, será que é viável sair todos os transportadores? Um está lá num ponto da empresa, o outro está no outro, o outro está lá do outro lado. Será que não é melhor fazer uma rota? Olha, vai passar aqui no transportador. Aqui na região do transportador já tem os mancais tal do equipamento, desse equipamento. Então, eles vão estar nessa rota. Então, eu crio rotas que vão ser direções, caminhos que vão fazer com que o lubrificador otimize o seu tempo, otimize o seu, principalmente, deslocamento. Crie rotas, isso é importante, que as ordens saiam, a organização das ordens, da programação, saiam de acordo com essas rotas já estabelecidas. Quinto passo, insira as atividades do sistema. Então, você já tem os equipamentos, você já tem os pontos de lubrificação desses equipamentos, você tem o lubrificante ideal, você tem a periodicidade que vai ser feita, a quantidade de graxa, e aí você vai fazer, obviamente, algumas descrições extras. Crie padrão, tá? Insira as atividades, atente às atividades que são executadas com o equipamento parado em operação. Senão você solta tudo quanto é ordem, aí chega na hora de executar o cara, não, isso aqui eu só consigo fazer com o equipamento parado. Vai para o backlog, vai se esquecer na programação, então tem que estar separado, o que é parado, o que é operando. Detalhe as atividades e cria um padrão de trabalho, porque na ordem de serviço não dá para você ficar também colocando um texto gigantesco. Então, o que você faz? Você cria um padrão. Lubrificação a graxa de mancal. Nós temos que seguir esse passo. Nós temos que atentar para essa e essa condição. Você treina todo mundo naquele padrão, todo mundo vai saber executar aquele tipo de atividade. Troca de óleo, crie um padrão de trabalho, uma instrução de trabalho. Senão, você vai ter que fazer ordem de serviço gigantesca com o passo a passo. O cara tem um padrão, né? Ele vai acostumando com aquele padrão e ele vira a rotina dele. Não esqueça das informações de quantidade e tipo de lubrificante. Sem isso, você não vai ter confiabilidade no seu plano. Você não vai conseguir garantir que o cara vai conseguir executar aquilo, tá bom? Então, não esqueça dessas informações, isso é importantíssimo. Informações relativas à segurança devem ser destacadas quando necessário. O cara vai conhecer o ambiente, ele tem lá a análise de risco que ele tem que fazer, talvez uma PT, o que for, mas tem, às vezes, um lubrificante que tem uma condição diferente, se o cara pode haver ali uma despressurização do sistema, pode atacar o olho do cara, mesmo com óxido derramar. Então, você tem algumas condições que podem ser atípicas do seu processo que merecem esse destaque.